Olá, voltamos para o painel que vai encerrar hoje o primeiro dia do IoT Business Forum, um painel dedicado a falar sobre os desafios do IoT no mercado de agricultura e pecuária. Antes de dar início ao nosso painel, eu gostaria de reforçar os avisos que todos os painéis vão ser gravados e ao final do evento vocês receberão uma pequena pesquisa para fazer uma avaliação e dar as suas sugestões sobre o tema e também assistir à gravação de todos os painéis que forem apresentados e as palestras que forem apresentadas aqui no evento. Quero convidá-los a visitar o stand dos nossos patrocinadores, visitar o stand da Tenside, onde nós vamos estar promovendo amanhã, ao final do evento, um sorteio de 3 pares de ingresso para os nossos eventos presenciais, à escolha dos ganhadores. Quero também relembrar que no nosso painel, nossa plataforma, tem um formulário para você enviar as perguntas aos nossos painelistas. Só gostaria que vocês indicassem se a pergunta é especificamente para um dos painelistas ou para os painelistas como um todo. Então, esse painel aqui vai ser coordenado pelo Anderson Alvarenga, que é diretor de mercado da Data Agro. Anderson, obrigado aí pela sua participação. Vou convidar o Ariel Souza, que é Head de Tecnologia da usina São Domingos, o Caio Forte, que é especialista em tecnologia e agrícola da Syngenta, e o Fábio Jardim, que é gerente sênior de tecnologia da Logicalis. Eu aqui vou declinar de falar o currículo de todos eles, o currículo está lá na plataforma, que vocês poderão dar um consultar, então, para a gente já ganhar tempo, eu vou declinar aqui de apresentar o currículo deles, e eu quero convidar aqui o Anderson para dar início ao nosso painel, e muito bom painel aí para vocês, pessoal. Muito obrigado, Anderson. Pode dar início ao nosso evento? Obrigado, Claudinei. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, o tempo de vocês. O painel que a gente vai discutir aqui é agricultura e pecuária com tecnologia de precisão usando o IoT. Tá? Vou pedir para que o Ariel e o Caio e o Fábio rapidamente se apresentem, dizendo um pouco dos projetos que eles tocam hoje nas atuais empresas. No meu caso, eu estou aqui na Datagro. A Datagro é uma das principais consultorias do agronegócio brasileiro, atendendo clientes do mundo inteiro, e eu sou responsável pela parte de construção de novos produtos, tecnologia e criação de análise fundamentalista. Tá? Então, Ariel, obrigado aí pelo seu tempo. Por favor, faça uma introdução rápida aí, logo depois já passa a bola para o Caio. Bom dia, Anderson. Bom dia, Caio, ao Fábio. Bom dia a todos aí, ao pessoal que está nos vendo aí, gastando um tempo dessa energia. Bom, eu sou profissional de tecnologia, né? Mas a minha vivência, a minha experiência foi durante esses 28 anos que eu atuo na carreira em multinacionais, em empresas nacionais. Atualmente, estou trazendo essa bagagem para a usina São Domingos. Ela é bem disruptiva, é uma empresa disruptiva buscando novos conceitos em tecnologia e agricultura. Então, estou por aqui agora e sempre pesquisando o que é melhor para a agricultura aí, um cenário global. Caio. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Anderson, Fábio, pessoal aí que está conectado pela oportunidade. Eu sou o Caio Fortes. Assim como o Ariel, também tenho uma certa experiência em usinas de cana, né, no setor de bioenergia, e durante 15 anos eu tive o privilégio de trabalhar nessa área. Ela é bem importante, bem estratégica para o nosso país, e mais recentemente, nos últimos 7 anos, eu estou me dedicando à parte de agroquímicos na questão de aplicação, né, então TA, a tecnologia de aplicação, não TI, como, né, o colega aí, o Ariel, comentou, e nos diferentes níveis, né, então a empresa, ela lança os produtos, os fungicidas, inseticidas, biológicos, herbicidas, e a gente orienta e lança junto a melhor maneira de aplicar, de forma econômica, segura e, né, que seja garantir a eficácia dos produtos. Fábio. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço aí o convite e a participação aí junto aos colegas. Sou Fábio Jardim, sou gerente de tecnologia da Logicalis, responsável pelo desenvolvimento do portfólio de soluções de internet das coisas, tá? Também faço parte do liderança do comitê de utilities da BIM. A Logicalis, para quem não conhece, ela é uma integradora de tecnologia e prestadora de serviços de TI e telecom,
atende aí diversos segmentos de mercado. O agro é tão grande, aí, tão importante aí, que acaba envolvendo lá do campo, logística, toda a parte também de indústria. A gente tem clientes aí atendendo algum tipo aplicando algum dos produtos de nosso portfólio nesses clientes, tá? Logicalis é uma empresa aí que auxilia também os clientes desde a concepção e análise mais consultiva para entendimento do problema, análise de retorno de investimento e essas coisas dos projetos, até a implementação, fornecimento de soluções e o pós-venda, suporte e manutenção. Perfeito. Obrigado, senhores. Vamos lá agora. Vamos começar pelo topo, né? Eu acho que fica melhor para a gente começar a dar uma amplitude do que a gente vai falar aqui. Eu acho que o primeiro ponto isso aqui é uma tecnologia que está sendo usada no mundo inteiro, né? Não é somente no Brasil. É claro que a exponencialidade do agronegócio brasileiro nas suas diferentes culturas é algo que o mundo inteiro está vendo. Porém, eu queria ouvir de vocês o que vocês estão vendo na agricultura de precisão e pecuária no Brasil. Nós somos referência no mundo, né? E aonde que nós estamos mais evoluídos e aonde que ainda há espaço para se desenvolver, tá? Então, pode procurar ou em nível de tecnologia ou em nível de cultura. Então, vou passar a bola para o Ariel aqui, que está na minha ordem, e aí vamos seguindo aqui. Tá no mundo, Ariel. Isso vai acontecer muito, né? Bom, fazendo uma análise aqui meio superficial, vou deixar o mais para o Caio aí, que tem muito a falar sobre o tema aí até. O que eu entendo é o seguinte, né? Essa evolução, ela é muito por setor, tá? Tem setores que têm evoluído mais, outros menos, mas eu acho que em função de como esse setor trabalha efetivamente, né? Por exemplo, você pegar o setor de grãos, né? Nós somos referências em algumas tecnologias, sim. Essas tecnologias, às vezes, na maioria das vezes, vem embarcada nesses produtos, né? Por exemplo, nas colhedoras, né, de grãos. Então, logicamente, quando é um produto global, né? Uma colhedora de cana ou algo que vem externamente, ou mercados, por exemplo, como usinas de açúcar, né? O mercado de açúcar e álcool, onde a máquina é produzida mais no Brasil. Então, nós vemos também essa tecnologia quando a produção é feita aqui no mercado brasileiro. Então, eu acho que nós estamos, se não liderando, tá? Pelo menos no uso de tecnologias, nós estamos sim na vanguarda, tá? Não criando, mas eu acho que inovando. Pelo menos eu acho que utilizando e inovando na prática com essas tecnologias que estão, pelo menos, no mercado e chegam aqui para a gente, tá? Esse pelo menos é a minha visão. Caio, complementa aí que você é um especialista da área aí. De acordo, Ariel. Assim, a adoção ela é super necessária em função de custo, né, de produção. Então, otimizar a mão de obra, otimizar a utilização aí de fertilizantes, né, que é um componente caro, defensivos e monitoramento como um todo, né. Então, saber exatamente o que está se passando aí na operação. E eu acredito sim que, né, a dimensão que o Brasil tem, né, e o atual desafio que a gente tem de se manter nessa vanguarda de produção, a gente sim diria que estamos no topo da lista em relação à adoção e utilização de tecnologias. Concordo com a Ariel que elas não são todas feitas aqui, né, a gente tropicaliza muitas delas, são de outros hemisférios aí do mundo, vamos dizer assim, né, vem muito de Estados Unidos, né, anteriormente, agora China principalmente, e a gente, né, tem que fazer elas funcionarem aqui, né, do ponto de vista, numa latitude tropical, vamos dizer assim, né. Eu concordo aí também com os colegas. Você acha que o Brasil é referência em adoção de IoT e até, de certa forma, de construção de algumas verticais, principalmente relacionadas a software. A Logicalis realiza uma pesquisa aí anualmente, disponível no site lá, se alguém tiver interesse de ler mais detalhes, é só entrar Logicalis IoT Snapshot, e a gente vem
mapeando o amadurecimento das soluções de IoT em todos os segmentos de mercado, né? Então, a gente olhasse a IoT para 3, 4 anos atrás, a gente via projetos muito piloto, embrionário de teste, em todos os segmentos, né? E agro não era diferente, mas hoje você já nota que 57% dos entrevistados já possuem algum tipo de iniciativa, tá? Se você dá um zoom aí nos dados de agro, a agro é um tema, acho que, tão grande e precisa de aumento de eficiência, precisa ser cada vez mais competitivo. Esse número sobe para 70%. Com 70% dos executivos entrevistados aí do mercado de agro responderam que tem algum tipo de iniciativa de IoT, né? E se olhar também pela perspectiva do viés de investimento, o que esses executivos pretendem fazer aí nos próximos anos, a agro está na ponta, né? Mais da metade deles indica que vai investir em soluções de IoT, conectividade de campo, para viabilizar esse aprimoramento aí operacional, redução de custo, etc., que pressiona tanto o setor. Deixa eu pegar a parte do comentário aqui que cada um acabou realizando. E o começo da minha carreira também passei pela tecnologia, né? Então, quando eu estava lá atrás, a gente sempre ficou olhando o que a gente pode criar de soluções, né, ou de serviços que podem ou melhorar a nossa empresa que estamos ou produzir serviços para o mercado. Então, quando o Caio aqui, o Fábio e o Ariel colocaram, aparentemente parte da tecnologia é feita no Brasil e parte tem que ser importada. Entendo que importada aqui tem alguns aspectos. Em aspectos de componente de hardware e de serviço também, de plataforma, tá? Então, dê exemplos para a gente aqui o que é necessário importar, tá? E por qual motivo. E aí, um segundo ponto quando você trabalha em tecnologia, nós normalmente somos críticos, né? Então, eu acho que o Brasil tem se desenvolvido muito, mas tem um ponto ainda, quais são as áreas que ainda precisam se desenvolver mais, tá? Então, entra um pouco também em quais são os pontos que eu acho que o IoT, a agricultura de precisão, poderia estar mais evoluída, tá? Seja por aspectos de tecnologia ou por aspectos de regulação de governo também, né? Fiquem à vontade aqui. Caio, eu vou passar a bola para você primeiro. Não, com certeza. Componentes, de uma forma geral, né? Então, sensores, sistemas, eles são, via de regra, importados, né? Existe, por exemplo, na minha área hoje uma demanda, né, por aplicações não tripuladas, então, drones, aeronaves remotamente pilotadas, né? Então, basicamente, são todas produzidas na Ásia, né, principalmente na China. A questão também de empresas, né, no passado, aí, quando eu trabalhei aí junto com o Adriel, né, com o Ariel em usinas, né, existiam empresas nacionais disso, né, exemplos aí de empresas que foram adquiridas por maiores, então existia, sim, esse desenvolvimento, né, mas ele foi caindo por terra, enfim, né, acho que é natural que aconteça isso, né. E no caso de drone, você lembrou um aspecto importante, Anderson, que o aspecto regulatório, ele interfere bastante, então, né, em alguns locais, por exemplo, na Ásia, ele serve para dignificar o trabalho, né, então, para quem conhece a agricultura de arroz, por exemplo, é um cultivo dentro da água, a pessoa, se ela tivesse que aplicar manualmente, ela tem que ficar dentro da água, aplicando em contato ali com o produto químico, eventualmente, e aquela solução, o drone, uma aplicação remota, que ele está de longe, vem dignificar esse trabalho. Por o nosso caso, a gente precisa aumentar a escala disso. Então, aí tem um aspecto regulatório, né, tanto de telecomunicação, de regulação aeronáutica, vamos dizer assim, né, então isso está em desenvolvimento bem franco, vamos dizer assim, né, para que a gente tenha equipamentos maiores, né, aquele equipamento pequeno que ajusta bem para uma propriedade pequena, não necessariamente ajusta para o nosso farming aqui do Brasil, né, então esse aspecto regulatório ele é bem relevante e está em franco desenvolvimento, né. Bom, aproveitando o gancho aí, né, Caio, até que você comentou sobre os drones, eu acredito que a nacionalização com relação aos drones, ela começou bem no Brasil, né, nós tínhamos alguns drones e empresas que cresceram também muito recentemente, né, são casos de sucesso, até no interior de São Paulo, né, então
Tivemos ali um investimento inicial. Lógico que essa tecnologia está evoluindo tanto que os mercados internacionais estão ganhando mais peso, né? Então, quando tem dinheiro na mesa, lógico que vai ter investimento maior e aí eles têm poder de fogo maior com relação a isso. E principalmente porque ser startup no Brasil é bem difícil, né? Então, você começar um projeto aqui onde a hora que você nasce já te cobra um monte de coisa, né? Você não tem nenhum incentivo, é bem difícil. Mas eu queria provocar um pouco a questão da padronização, e isso eu acho que é um ponto que falta bastante. Bom, como trabalhando há 30 anos no setor, a gente viu nascer a inteligência na agricultura. Ela nasceu no equipamento, no trator, na colhedora e tudo mais. Isso melhorou bastante quando começou-se a criar protocolos de comunicação. Tá? Então, começou a criar protocolo ISA-BUS para as máquinas, né? Então, é uma inteligência, um padrão de comunicação que ele é compartilhado com todos e dá para você gerar inteligência a partir dali, né? Isso tem que acontecer também, porque agora a inteligência, né? Os dados, o volume de dados que está sendo criado, nós temos bastante coisa na máquina, mas nós temos que passar isso para o implemento. O implemento está tendo um volume muito grande de informação. Não dá só para você pegar velocidade, vazão, RPM. A vazão tem que ser lá do bico, né, Caio? Tem que ser um negócio mais preciso, tá? E aí a gente esbarra na falta de padrões dos implementos, que não só que vem no Brasil, que são produzidos aqui, cada fabricante ele tem até o padrão. Tá? E isso dificulta. Quando você tem padrões fechados, padrões proprietários, isso dificulta a evolução da inteligência. Tá? Se você pegar um exemplo de comunicação, trazendo um pouco, né, a tecnologia de comunicação das redes, né? Então, quando você trabalha num padrão Ethernet, novos equipamentos são produzidos, novas formas de intercomunicação, né? A gente comunicar de equipamento para equipamento, isso gera uma inteligência de sistemas e inteligências de software, de hardware, tá? Então, a criação de padrões para os implementos da agricultura é um negócio que nós temos que melhorar muito. Acho que muito bem pontuado. A gente, como integrador, a gente enxerga isso também, essa complexidade de implementação. Eu proponho até a gente dar um passo atrás, assim, antes de se falar em sensor, etc., o que a gente percebeu, né? Projetos iniciais lá de agro, muita gente focando em tecnologia, construiu-se um monte de soluções especializadas, silos de soluções, essas soluções aí legal, assim, mostraram, algumas tinham valor, outras não tinham valor, né? Algumas davam tal do ROI, outras não, mas o que a gente tem que ter em mente nesses projetos de IoT é que eles são projetos de transformação digital e são jornadas, não são tipicamente um projeto único que você vai lá, implementa e acabou com ele, né? Esses projetos tipicamente vão se desdobrando em outros casos, em outras aplicações e outras soluções, né? Então, você entender bem a sua jornada, né? Mapear bem onde você está, onde você quer chegar e definir, selecionar as ferramentas adequadas, na camada de comunicação. A gente tem muita mania de, qual sensor que vai usar, qual que é o protocolo de comunicação. Isso é importante, mas assim, a sua arquitetura de referência que você tem que adotar dentro da sua companhia, ela tem que estar bem segmentada, né? E padronizada, assim, qual tecnologia de comunicação, quais tecnologias eu vou adotar. Quero já fazer tudo em 5G ou eu vou fazer agora alguma coisa fazendo um mix de LoRa com algum rádio proprietário? Não tem certo ou errado, vai estar atrelado à necessidade do seu negócio. Outra camada importante também, que a gente sempre bate bastante na tecla, é uma camada de você ter uma visão mais de plataforma. Como eu disse, os casos de uso, eles não são estanque, você resolveu e acabou. Ele vai evoluir, um caso de uso evolui e você vão surgir novos casos de uso que você vai precisar sanar. Então, para não cair naquela ideia de ficar construindo estudos de solução, essa função, essa camada de plataforma para recebimento dos dados e gestão dessa infraestrutura é uma camada importante. Aí sim você vem falar, aí sim a gente começa a falar da construção de aplicações. Aí essas aplicações, de fato, elas são, né, grande parte aí importadas, né?
Mas existem, sim, um ecossistema de startups locais aí que tem toda a dificuldade, como os colegas comentaram, mas tem lutado aí para tentar agregar um pouco de valor e trazer um pouco, né, de Made in Brasil aí para os projetos de água. Muito bom. Falas complementares aqui um dos outros, então vamos seguir nesse caminho aqui, porque tem um aspecto de conectividade, né? Eu acho que o Fábio passou por um ponto aqui dessas plataformas, mas eu acho que a gente tem um problema de estamos no Brasil, um país de extensões continentais, com certas soluções de telecom a nível federal, né? Como o 5G, mas ontem, conversando com a turma de grãos aqui da Datagro, a gente sabe que quando a gente visita um produtor grande, às vezes o produtor não tem nem energia elétrica, utiliza como gerador, com poucas horas por dia, porque às vezes é um rincão do Brasil, é algo distante da cidade. E a gente está falando de IoT, né, que exige conectividade, exige a transferência de dados. E o que vocês olham? Aqui eu acho que a pergunta, o assunto governo às vezes entra também, né, como facilitador para que novas tecnologias sejam implementadas. E nós teremos esse problema aqui sempre, né, dado a extensão do Brasil. Como que vocês olham? Realmente impacta o negócio? Quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Fiquem à vontade, quem fala primeiro aí. Anderson, eu puxar e depois o Fábio conclui aí. Vou passar um pouco de experiências para vocês, né? O Caio participou comigo desse projeto, né? Nós fomos desbravar o Brasil no interior de Goiás, né? E nós precisávamos colocar comunicação lá, tá? Comunicação básica, tá? Comunicação de voz. Nós tivemos que construir a torre, tá? E pagar todo o investimento até chegar a um grande centro, tá? E depois a gente fez uma doação desse equipamento para a operadora e a operadora começou a cobrar a gente no outro dia. Então, essa é a realidade quando você vai falar do interior do Brasil, tá? Isso também se aplica ao interior de São Paulo, tá? Eu participo de um grupo de usinas aqui, né, que é o nosso grupo de gerentes de tecnologia, né, que é o GT Agro, onde nós temos 49 gerentes e diretores de tecnologia. Todos eles têm problema de comunicação no campo, tá? Todos eles. Qual que é a solução? A solução é você bancar um investimento inicial, porque a operadora, na verdade, o que ela faz é fazer uma viabilidade de devices naquela região tua, e se tiver a quantidade de device que fecha o ROI, o retorno de investimento dela, ela vai pôr. E outra coisa, né? Ela vai pôr, não é para você, ela vai pôr para todo mundo, tá? Então, corre-se o risco, igual alguns clientes, que bancou a torre, né? E como a torre é pública, né? Não tem como. Então você não vai ter a prioridade de passar os seus dados numa torre que você investiu. É um serviço público, né? Então já teve casos de usina que comprou a torre e depois não conseguiu usar, porque era tão novidade a comunicação que a cidade inteira usou. Da noite para o dia todo mundo usou a torre e gargalou o sistema. Então assim, a realidade que nós temos hoje na agricultura, seja no interior de Goiás, Mato Grosso, a realidade não temos cobertura de dados, tá? O que se existe são buscas por projetos onde a maioria das empresas bancam esse investimento, tá? Então, essa é um retrato, né? Eu trago esse retrato do GT Agro, tá? Trago esse retrato de discussões. Nós tivemos uma palestra na Exalc, onde nós conversamos bastante sobre isso, tá? Isso que você falou, Anderson, é uma verdade. Tem a questão da energia. Não adianta você construir torre no meio do nada, onde não chega energia. Aí você tem que fazer um projeto de geração de energia solar, tá? Você tem situações para você colocar uma torre que você tem uma burocracia de até 2 anos, né? E diferente de uma operadora que hoje ela tem uma lei que favorece ela, tá? Você querer participar, eu quero usar a torre. Hoje tem uma lei, né, de compartilhamento de torres, tá? Só que a hora que você vai concorrer com a operadora, você tem uma certa dificuldade. Se você for um proprietário de terra e querer colocar a tua antena lá na torre deles, vai ter algumas dificuldades, porque eles têm interesse em vender projetos, né? Então, essa questão
ela existe, é um problema da agricultura hoje. Tá? O que existe são a propaganda do que se fala e como se coloca. A propaganda tem uma força muito grande, né? Então, quando se falou em 5G no Brasil, a gente deu risada, né? Porque tecnicamente a gente conhece, 5G não é a solução para o campo, tá? E, na verdade, eu conheço muito bem quando nós tivemos uma reunião com as operadoras, né? Há 15 anos atrás, onde a solução era 4G e não fez nada há 15 anos com 4G. Então, tecnicamente, é quase impossível fazer com 5G, né? A não ser que a gente plante torre, tá? Porque nós vamos ter que ter uma plantação de torre no campo, porque não é uma tecnologia tão fácil assim de se colocar e replicar para ter uma cobertura, tá? Então, nós estamos buscando... Aí, Fábio, você falou uma coisa interessante. Às vezes, a solução ela não está somente numa tecnologia de comunicação. Às vezes nós temos que falar em LoRa, na Aeroband, tudo junto, né? E 2.4, às vezes a solução está num mix de tecnologias de comunicação, tá? Nós estamos buscando isso aqui na São Domingos e em outros, nesse grupo que a gente discute muito isso. Fica claro que, por exemplo, né, nós estamos com uma parceria com a Sony Corporation. Nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias de comunicação com o Japão e uma parceria, Sony, Mitsui e a gente aqui. Nós estamos buscando alguma coisa que para falar a 30 quilômetros. Nossa meta é só falar a 30 quilômetros. Só que tem que ter mobilidade, tem que ter flexibilidade, né? Alguma coisa que cubra esses 30 quilômetros. Ah, mas é só cobrir os 30 quilômetros? Não, meu amigo. Você tem que cobrir a baixada, lá no brejo, onde o trator está passando, ali debaixo das árvores, tá? Então, assim, quando você testa, um exemplo, né, se testar uma tecnologia em grandes centros, é uma realidade muito diferente do campo, tá? A massa foliar das culturas, né, quando você fala, por exemplo, eucalipto, né, ele tem uma característica para você passar o sinal de comunicação por ele. Quando você fala em cana, é outra característica. Então, tudo isso tem que ser colocado em prática, tem que ser testado e tem que funcionar, né? Então, a solução não é tão simples como se coloca no marketing do 5G. Passa por um longo caminho e é árduo, tá? Olha, você tem total razão quanto a isso, né? O pessoal arremete lá o 5G como uma solução salvadora para IoT, etc., mas ela tem características muito interessantes, né, e tem avançado em alguns cenários, né, mas não é a única solução, né, principalmente eu concordo com você, que para campo, enquanto não tiver as releases lá para frente do 5G, que trate Narrowband, CAT-M, etc., você vai aplicar o 5G eventualmente numa indústria, né, numa parte mais concentrada que precisa de vídeo, que precisa de veículos autônomos, mas muitos próximos, etc. Para a parte mais de campo, existem outras soluções, outras tecnologias que a gente vê amadurecendo, né? O LoRa, sem dúvida nenhuma, até fornecida aí por uma das patrocinadoras aqui do evento, é uma das tecnologias que tem avançado bastante, tem trazido algum tipo de possibilidade de implementação do campo, mas esse cenário, a gente, há uns 3, 4 anos, tentou desenvolver um portfólio bastante completo para essa parte mais do agrocampo, né? E a gente sempre esbarrava, né, o principal ofensor, na época, sem dúvida nenhuma, era a conectividade, e ainda há esses gaps, né? Porque quando você põe na conta do projeto, às vezes até um projeto que faz sentido, que dá retorno de investimento, mas pela falta de conectividade ali compartilhada, você botar todo o custo aí daquela infraestrutura que precisa ser construída na conta de um único projeto, aí é difícil, às vezes, aprovar, né, e seguir com esse tipo de projeto, porque acaba saindo bastante caro, né? Mas, sem dúvida, quando você pensa em campo, uma das grandes dificuldades uma das grandes ofensoras aí de não ter um rollout maior aí de iniciativas de transformação digital lá na ponta é realmente a conectividade. Você vê uma coisa que eu lembro bem desse projeto aí que o Ariel comentou, que era um projeto até baseado na parte de segurança, né? Então, assim, se tivesse uma emergência, né, Ariel, além da comunicação básica, vamos dizer assim, se você conseguisse comunicar,
é quanto tempo que levaria para ter algum tipo de resposta ali, né, no caso de uma emergência grave, vamos dizer assim, né? Então era um desejo da empresa, né, a gente até falava que, assim, o delta entre a expectativa e o que você obtém é a frustração, né, e a frustração era exatamente essa, né, Ariel, assim, você instala o equipamento ele tem uma certa disponibilidade, tem um aspecto regulatório que o Anderson comentou bem no começo, né, de, sei lá, vai demorar 2 anos para aprovar, não, a gente vai partir a nossa operação daqui, né, alguns meses, né, então a gente achou que a gente estava se antecipando bastante em relação a algumas coisas, né, mas nem sempre é assim, então a gente, aqui até na Syngenta, tem o que a gente chama de Arco Norte, né, que seria o Cerrado Novo, então é acima de Tocantins, Maranhão, Piauí, áreas relevantes aí do Pará, que estão se tornando áreas agrícolas, né, e isso, assim, a gente já estava falando no meio de Goiás, né, que seria o Cerrado inicial ali, né, Goiás, Mato Grosso, né, mas então, lá em cima, eu imagino que é mais ainda demandante esse tipo de coisa, né, porque, né, você vai ter uma operação agroindustrial relevante lá, né, milhares de pessoas, e como é que você atende uma eventualidade, né, então, além da tocada agrícola, vamos dizer assim, tem esse aspecto de você, novamente, né, a tecnologia dignificar ali a região, né, você precisou de um hospital, você precisou de alguma coisa, você rapidamente age a respeito, né, então, foi bem desafiador esse projeto, e legal que você relembrou aí, viu, Ariel? É legal quando a gente olha para o agro brasileiro, né? A gente atende clientes de todas as culturas na Data Agro: café, grãos, pecuária, commodities alternativas, a gente acaba olhando para tudo. E não é um exemplo de, quando você olha para uma propriedade de 1.000 hectares, 2.000 hectares em São Paulo, já é uma propriedade grande, né? Mas ela no Mato Grosso seria uma propriedade pequena, né? Para você ser grande ali em Mato Grosso é o quê? 20.000 hectares, né? 25.000. Então, no final das contas, pensa aqui que é 25.000 hectares com IoT distribuído, né? Então, é um desafio imenso que, no final, da mesma forma que hoje, quando você olha para a logística na exportação de grãos aqui no Brasil, que você está com um problema gigantesco de escoagem de milho no Brasil, é um problema de infraestrutura. Então, tão logo que esse problema de infraestrutura está ficando muito claro para as autoridades, um momento que cada vez mais pessoas adotarem IoT tecnologia vai começar a ser a audiência para a autoridade, e o governo vai desenvolver as suas linhas aí, porque, enfim, como o Fábio ou o Ariel, não lembro aqui, colocou muito bem, a questão de custo, né? Eu acho que às vezes você tem um projeto muito bonito, desenhado, de interesse da empresa, mas se esbarra no custo, porque não tem como você e empresa ficar montando torre, né? Então tinha que ter uma iniciativa horizontal aí para todo o sistema. Muito bom. Deixa eu puxar esse assunto aqui para o campo aqui, né? Então, quando a gente olha para o campo, eu acho que cada um vai ter uma experiência. O Ariel, que trabalha com usina aqui na cana-de-açúcar, e comentou para mim também que está olhando alguma coisa para café, e o Caio aí deve ter, a Syngenta atua multicultura, como a Logicalis também é multicultura. Dê exemplos para a gente aonde que a tecnologia está entrando em grãos, tá? Café, cana, milho, trigo, soja. Qual o nível dessa tecnologia que está entrando? Vocês veem uma diferença entre culturas? Tem uma mais desenvolvida, outra menos desenvolvida? Tá? Dá um panorama aqui, geral, do que está acontecendo no agro com IoT nessas diferenças também, por favor. Eu vou passar aqui primeiro aqui para o Fábio, tá, Fábio? A gente trabalhou em algumas iniciativas de tecnologia para construir um conceito que a gente chama de centro de operação agrícola. Tá? E aí, nesse conceito de centro de operação agrícola, a gente virtualmente consegue direcionar monitoramento de maquinário, monitoramento de casas de vegetação, para fazer a incubação lá de sementes ou de culturas, monitoramento de microclima, né, tudo isso sobre a mesma, entre aspas, gestão de mesma plataforma, né?
Aí, como a gente já comentou, né, há uma temática, uma problemática aí que é de conectividade, né, e dependendo do projeto aí, acaba não se viabilizando justamente pela falta de conectividade. Aí não é muito questão tecnológica, né, assim, como eu disse, existem tecnologias que hoje conseguem direcionar a comunicação. Agora, a dificuldade é transformar isso aí num, entre aspas, custo-benefício, num ROI que seja viável. Aqui no Brasil, até deixo para os colegas aí complementarem que eles são de fato aí do negócio, né? Mas a gente viu bastante demanda em soja, bastante demanda em cana sobre essa perspectiva, mas eu acho que o pessoal tem um conhecimento aí até mais detalhado e profundo sobre, de fato, onde que está sendo aplicado de maneira mais massiva. Bom, deixa eu... Caio, eu deixei pingando, você não chutou, Caio. Agora... Bom, eu acredito que essa questão, fazendo um gancho aí, Fábio, você falou o segredo. Não é que não existem soluções existem e são várias. A questão é ela caber no bolso, né? E quando você fala de retorno do investimento, eu tenho uma conta, né? O agricultor brasileiro, ele faz conta, é o seguinte, quanto vai custar isso em sacas de soja, tá? Quanto vai custar isso em tonelada de cana? Então, essa conta tem que fechar. Veja bem, nós estamos falando de um mercado onde as margens são muito apertadas, tá? Então, não dá para você trazer uma solução aqui, nossa, o Ariel trouxe uma solução ótima que vai comunicar tudo, mas é um custo gigantesco. Nós temos que ter o equilíbrio, né, e fazer isso caber no bolso, caber no orçamento ali. E isso daí direciona muito o setor. Então, quando você vai falar em usinas, né, usinas de açúcar e álcool, você tem um mercado mais profissionalizado, um mercado de uma indústria por trás, tá, né? Aí, quando você fala em café, você tem um setor mais familiar, tá? Onde ele não se tornou uma indústria ainda. Então, é mais difícil. Para você fazer isso caber numa agricultura de menor porte, como o café, que são geridos ali de fazendas de médio para baixo, né? Então, logicamente, essa dificuldade de viabilidade do projeto é mais difícil, tá? Então, eu visitando, né, conhecendo, essa dificuldade foi latente. A primeira coisa que o cara fala, não, eu só quero um negocinho aqui para ter internet, eu não quero nada, não. O trator, você vai ver o trator do cafeeiro, ele é um trator, não é um trator de 2 anos, que tem porta-can, que o último padrão de comunicação, não, meu amigo, o trator lá, ele deixa na descida para pegar de manhã cedo, né? Ele dá um tranco no trator para pegar de manhã cedo. Então, o desafio está em você pôr tecnologia num setor onde ele não dá viabilidade financeira, tá? Então, tem que ser uma tecnologia que seja barata. Então, eu acredito que essa adesão à tecnologia, ele depende muito da forma como essa cultura ela é explorada no Brasil, tá? Em grande volume, né? Expansiva ou intensiva, tá? Vai lá, Caio. Agora Você vê que legal, ótimo, muito bom, Ariel. Você vê que interessante, né? Você pega a agroindústria de cana, né? Uma necessidade muito até operação em 3 turnos, safra muito longa, plantio, colheita, concomitante, né? Aplicação de resíduos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tem até um caráter assim, né? Fiscalizatório, vamos dizer assim, né? Saber realmente se o seu recurso humano, maquinário, tudo está entregando exatamente o que você programou ali, né, no seu orçamento, né? Agora, no café, uma coisa que depois eu tive que mudar de indústria para aprender, legal esse exemplo do café, é que é um cultivo rudimentar, né, como o Ariel disse, né, assim, são propriedades bem pequenas, recortadas, relevo super acidentado, né, principalmente ali sul de Minas, né, e o interessante é que uma grande porcentagem da área de café não era tratada, porque não dava para acessar. Tão pouco a pé, né, a pessoa ir lá a pé aplicar algum produto químico ou fertilizante, daí por diante, por causa de relevo, por causa de limitações ali da produção mesmo. Só que uma saca de café, eu não tem o valor atual, mas ela passa de R$1.000, né, um cultivo de alto valor agregado. E como você deixar uma área sem tratar, né? Então essas automações, drone, robô, coisas assim que muitas vezes você presta o serviço, né, não que o agricultor eventualmente vai ter tudo isso, vai precisar aprender tudo isso, mas você oferece isso, né, no caso como a empresa, né,
de venda aplicada, por exemplo, de insumo, né, o fertilizante, defensivo, biológico, alguma coisa do tipo, porque você melhora demais a produtividade e é um cultivo baseado também em qualidade, né, a bebida do café interfere no valor dele, né, então você vê que é uma coisa muito, assim, se você explicar, né, para uma audiência que nem a nossa, que é muito lógica, mas que nem o Ariel falou, cara, como atinge isso, né, do ponto de vista, né, de uso e de adoção, né? Então foi bem interessante esse exemplo do café, porque realmente, né, como você deixa de tratar, né? Eu acho que eu sou pesquisador, né, mas eu nunca fiz essa correlação, que eu acho que o valor da terra, né, ele que determina o que vai ter de aderência para qualquer tipo de tecnologia ou não, né? A terra sendo cara, aquele recurso ali tendo que ser prestado mais atenção, vamos dizer assim, viabiliza ou não a adoção de qualquer tipo de tecnologia, né? A saca do café tá por aí, tá, Caio? Sobe e desce, mas tá por aí. Mas no final das contas, certas culturas são mais complexas que outras, né? Por acaso, eu estava em Andradas nesse feriado, visitando a região cafeeira e aproveitando, visitando a região de vinhos que está lá. E como você disse, Caio, a região ela é totalmente acidentada. E por que para quem é de tecnologia está vendo aqui, que a gente atua no agronegócio, por que a gente faz esse monitoramento do solo, né? Que é tão importante. E a Syngenta é uma das grandes players globais na parte de insumos, né? E de agroquímicos, enfim. Que quando você tem um solo onde ele é desnivelado, quando eles têm um solo de microclimas diferentes dentro de uma mesma propriedade. De novo, né, o Brasil é muito grande, as propriedades são extensas, você tem certas partes do solo que você tem menos nutrientes, você tem uma outra que você tem uma irrigação pior, e para você tecnologia, quando você começa a monitorar isso, vale muito mais o investimento tecnológico para que você identifique que certas áreas precisam de mais fertilizantes do que outras, e esse break-even, esse custo, acaba rendendo muito mais rápido, né, Caio? Nós temos uma área de custo de produção dentro da DataAgro, que ela analisa por cultura. Para vocês terem uma ideia, em média, insumos, fertilizantes, agroquímicos, passa de 25% do custo de produção de um produtor no Brasil. Tá? Então, quando você investe em tecnologia, você está melhorando a eficiência desses 25% de custo. Então, faz muito sentido. Perfeito, Caio? Sem dúvida. Olha que interessante, né, esse número que você falou. Então, 25% do todo ali, do custo é insumo, né? E na época, né, eu tive o privilégio também de fazer pós-graduação nessa área, sou muito entusiasta nessa área de agricultura de precisão, né? Na minha época, 25 metros de pixel, 30 metros de pixel de um Landsat já era muito bom, né, Ariel? A gente já conseguiu implementar coisas muito vencedoras aí, de somente já ver um pixel desse tamanho, né, que era a resolução que tinha nessa época, né? Não vou revelar nossas idades, mas era o que tinha para hoje, que nem fala. E no caso, assim, você pega de novo, o valor que está a terra, né? Você tem que otimizar aquilo tudo, né? O quanto que você puder extrair, né? Nessa época, né, dos 25 metros, 30 metros de pixel, eu acho que a agricultura de precisão, ela queria igualar a propriedade toda, né? Queria fazer um tratamento que tornasse ela mais igualada. Hoje não, hoje é tratar onde que é melhor, né? Você direcionar melhor o teu recurso, né? Seja ele qual que seja, né? Mão de obra, maquinário, insumos e daí por diante. Então, isso foi uma evolução, né? Em vez de igualar, a gente, na verdade, é direcionar. Eu acho que é uma mensagem importante que você trouxe. Legal. Obrigado. Só agradecendo aqui algumas perguntas que estão sendo enviadas, tá? Estou organizando, consolidando aqui. Muitas referentes aqui a provedores de serviços de conectividade. Sem dúvida, a gente entende que isso aqui é um dos pontos, como se diz, neurálgicos dentro da operação, né? Que é importante. E uma pergunta aqui que eu vou mandar aqui para vocês: por que não usar satélite? Tá? O custo, é a implementação? O que vocês acham? Essa eu vou responder porque eu sou entusiasta, tá?
nós trabalhamos com a Conlink, com a Starlink, né? Nós somos um dos primeiros clientes da Starlink, nós entramos num projeto de pesquisa aqui no Brasil, tá? E nós somos a primeira usina a adotar a Starlink no Brasil, tá? Nós já estamos usando intensivamente, tá? Essa frustração com projetos anteriores, logicamente, nos levou a esse caminho, tá? E para vocês terem uma ideia de como mudou o cenário de comunicação satelital, tá? Nós pagávamos aproximadamente R$4.000 por ponto de satélite, tá? E nós tínhamos ali uma comunicação de 250, alguma coisa assim, né? Hoje nós temos um link de comunicação da Starlink com 2 megas, muita coisa, tá? Com uma latência muito boa, e nós pagamos R$230, tá? De 4.000 para R$230. Então, assim, isso viabilizou muitos projetos de comunicação no campo, tá? Então, hoje nós temos 100% de cobertura das nossas áreas de colheita estão utilizando Starlink, tá? E nós estamos de olho aí na OneWeb, né? Que é uma concorrente da Starlink que está surgindo, tá? Já lançou os satélites, tá? Então, a questão de satélites de baixa órbita, né? Que mais conhecida é Starlink e o OneWeb, ele tem uma tendência a reduzir custo, tá? Eu vejo uma tendência desses devices, as antenas, é inacreditável. A primeira antena que nós recebeu, ela pesava aí uns 5 quilos, essa anteninha hoje é 2 quilos, sabe? As coisas estão minimizando, estão ficando miniaturizando muito, tá? Então, eu acredito que no futuro nós vamos ter, um aplicativo no celular, onde a gente pode, de alguma forma, emular essa malha de satélite de baixa órbita. Se não for isso, alguma coisa como um device que vai prover essa comunicação de baixo custo, tá? E de grande potência, tá? Com grandes bandas de comunicação. Ariel, acho que até complementando, né? Eu costumo brincar com o pessoal aqui. Uma maneira de você tentar prever o futuro é ficar acompanhando um pouquinho o que os fabricantes de semicondutor começam a propagar por aí, né? Você não tem nenhum tipo de produto se não existir um chip de comunicação, um chip de processamento para implementar aquilo dentro de um produto. E já se começa a ver anúncios de fabricantes de semicondutor de chips de 3x3, assim, pastilhinhas de 3x3 centímetros, então bem pequenas, que são transcíveis de satélite, já com antena integrada, etc., com baixíssimo consumo de bateria para viabilizar o IoT de verdade com satélite, né? Então, acho que você tem toda a razão, assim, não deve demorar aí muitos anos para a gente... hoje o satélite é muito visto como um link lá de banda larga ainda, né? Logo mais, talvez, para alguns casos de uso, você precisa de alguma comunicação isolada, assim, de baixa capacidade, você vai ter produtos usando esse tipo de constelação aí de satélites de baixa órbita com custos extremamente baixos, né? Tal qual está acontecendo já, por exemplo, em telefone celular, né? Vocês verem alguns lançamentos aí de fabricantes, como Apple e alguns telefones aí da Samsung com chipsets da Qualcomm, já tem smartphones que têm a comunicação celular, mas tem um canalzinho lá, pelo menos para pedido de socorro, usando satélite. Ótimo. Vamos lá, turma. Temos aqui mais últimos 5 minutinhos de conversa. Eu queria mudar um pouquinho o assunto para pegar os últimos 5 minutos aqui de pecuária, tá? Pecuária é um assunto que o Brasil é muito relevante. Vamos lembrar que somos um dos principais países de pecuária de corte, e a nossa estrutura de pecuária leiteira também é gigantesca, cada vez mais tecnificada, cada vez mais desenvolvida no Brasil. Eu peguei alguns números aqui que eu acho que é interessante colocar. Na pecuária de corte hoje, isso aqui é exatamente o princípio de Pareto lá na matemática, né? 20% dos nossos pecuaristas representam quase 70% da produção brasileira, tá? Isso não era assim, isso mudou nos últimos 10 anos. Cada vez mais centraliza,
né, aquela história de vou ter aqueles 20 cabecinhas de gado aqui, cuidar daquilo, cada vez mais está centralizando. E o que significa isso? Quanto mais você centraliza, mais precisa de tecnologia, controle, gestão, monitoramento. Imagina você como pecuarista cuidando de 1000 cabeças de gado, Nelore, né, tudo pastando por aí. Você precisa saber aonde que está caminhando, né? Coloca aquele brinquinho, né, Caio, aquele brinquinho para identificação, para rastreamento, para saber aonde que eles estão passando e tal. E aí eu coloco outro número aqui que eu peguei, porque a gente tem uma área de leite, de lácteos muito grande aqui dentro da Datagro, que é o seguinte, isso é pecuária de corte, tá, pessoal? Abate, carne e tal. Quando a gente olha pecuária leiteira, é o oposto, tá? Os 100 maiores produtores de leite no Brasil representa menos de 3% da produção de leite. É totalmente fragmentado. Porém, pelo que a gente tem visto, o custo de você produzir leite no Brasil está cada vez mais apertado. Tá? Então, o que significa que esse mercado é um mercado que também vai centralizar e aí automaticamente precisa de tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos um grande produtor aqui, por acaso trabalha com a gente aqui, e ele coloca que cada vaquinha tem o anelzinho, que a vaquinha, quando ela passa para ser ordenhada, nós sabemos que a vaca pode ser ordenhada no máximo de 3 a 4 vezes por dia. Então, para vacas não passar mais vezes ou passar menos, ela precisa ser monitorada. Então, olha só como são coisas interessantes ali que a gente também tem desenvolvido muito na pecuária, seja de corte ou leiteira. E, por último, Europa e Oriente Médio têm exigido muito dos países mundiais para que quando você exporte a carne para eles, que você tenha rastreabilidade, né? Que, vamos dar o exemplo do Uruguai. O Uruguai hoje 100%, próximo a isso, né? Tem rastreabilidade. Então, quando você abate um boi e você produz uma picanha e vai ser exportada lá para a Europa, ele sabe qual é o lote de qual região, qual país. E no Brasil isso é próximo a zero. Então, olha só o quanto que a gente tem ainda para se desenvolver no Brasil. Comente aí para vocês, já tiveram alguns projetos, como vocês olham pecuária, porque eu vejo aí, é algo assim muito interessante, há muito para ser desenvolvido no Brasil. Eu concordo, Anderson, assim, tem bem dizer, um mar aí de oportunidades, né? Eu acredito que tem mais cabeças de gado bovino, né, leiteiro e de corte do que habitantes aqui no Brasil, então é bem relevante prestar atenção nisso, né? É um mercado bastante relevante de exportação, e não só isso, né? Você tem uma pressão também, né, além de controle de custo, né, do que a gente vem debatendo aqui, de bem-estar animal, de você integrar coisas, né? A gente tem exemplos aí até aqui no interior de São Paulo de confinamento, né, bovino e produção de cana, que você utiliza né, o resíduo do bovino na cana e daí por diante, você tem uma verticalização relevante nisso, né? O próprio celulose que sobra da indústria volta ali para o confinamento. Então, esse exemplo, inclusive, é um dos bastante avançados em termos de tecnologia, né? Mas a gente entende que sempre tem esse componente, né, de rudimentar, vamos dizer assim, da agricultura, né? E para a pecuária, eu acredito que mais ainda, né? A agricultura ainda você tratoriza, você mecaniza, né? A pecuária, ela tem aquele estereótipo, assim, que tem um vaqueiro lá contando realmente quantas cabeças que tem, né? Hoje isso também é passível de você dignificar, de você melhorar, né, otimizar, né, toda essa cadeia, com certeza. Eu concordo contigo. Ô Anderson, só fazer um comentário, porque eu tive a curiosidade de andar para o interior do Uruguai, tá? E eu passei por todo o interior do Uruguai, atravessei o Uruguai de carro lá, conhecendo todos a agricultura. E a agricultura é um pouco diferente, tá? Apesar da gente achar que são grandes pastos, na verdade são grandes confinamentos, onde se colhe o pasto, né? E esse gado, ele fica numa região onde você tem um controle maior dele, tá? Então é meio que parado aos nossos boitéis aqui no Brasil, tá? Onde a gente faz o processo de engorda, né? Terminação e engorda do gado no Brasil. E eu vejo que no Brasil está evoluindo muito com a questão do confinamento. Nós estamos tendo bastante tecnologia, bastante startup nascendo na questão de cuidar ali do confinamento, né? Porque eu já tive gado em confinamento, qualquer real faz diferença, tá?
Então, eu vejo muito produtivo isso. Eu estou vendo várias iniciativas e estamos evoluindo bastante, que não na agricultura, na pecuária como um todo, mas pelo menos no confinamento isso é uma evolução. Bom, obrigado a Caio, Fábio, Ariel. Foi um prazer aqui participar conjunto com vocês. A gente espera ter agregado o máximo possível. É um assunto muito extenso. O agronegócio já tem a sua complexidade, e aí quando se soma com tecnologia, a complexidade vira exponencial aí, mas com bons players, com boas ações, como a gente tem visto aqui, desse setor que não para de crescer, que acaba sendo o carro-chefe de impulsionamento da economia brasileira, sem dúvida nenhuma, cada vez mais vai exigir mais tecnologia aqui dentro do nosso Brasil. Tá? Claudinei, obrigado. Segue a palavra para ti. Está no mudo, Claudinei. Está no mudo, claro. Já voltei para o... Agora sim. Quero agradecer ao Anderson aqui, que moderou o nosso painel, ao Ariel, ao Fábio, ao Caio. Acho que foi um excelente assunto que a gente trouxe aqui, porque é muito importante hoje, como vocês falaram, a área de agropecuária, né? E a gente vê que, efetivamente, cada vez mais é necessária uma aproximação da área de tecnologia para entender os modelos de negócio dos dois setores, né? Porque cada um tem a sua especificidade, mas todos eles têm um potencial de crescimento e um valor econômico muito grande. Então, acho que cada um com o seu modelo de negócio, eu acho que vão desenvolver bastante o uso da tecnologia, que vai trazer mais eficiência, mais qualidade, mais segurança para todas as atividades aí do campo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a nossa audiência que esteve conosco até agora. Amanhã nós voltamos com o segundo dia do IoT Business Forum, a partir das 9 horas, com um fórum sobre conectividade. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até amanhã. Um grande abraço. Obrigado, pessoal.